Queria convidar você a abrir a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Eclesiastes, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Gostaria que você acompanhasse a leitura do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 12. O texto que nós iremos pregar nessa noite, e o tema da mensagem é o doador de memórias. Diz assim o texto de Eclesiastes capítulo 12, versículos de 1 a 8. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e de todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira e o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite. Porque vais à casa eterna e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Dias atrás eu revi um filme e que me fez pensar nessa passagem de Eclesiastes. O nome do filme é O Doador de Memórias. A trama desse filme acontece em uma pequena comunidade que vive em um mundo ideal, um mundo sem doenças, sem crimes, sem sentimentos. Porém, a criação dessa sociedade aparentemente perfeita nasce da exclusão e do bloqueio de memórias coletivas. Entretanto, fica a cargo de uma pessoa conhecida como doador a função de guardar todas as memórias de um passado marcado por guerra, dor, violência, mas também por alegrias, festas e tudo aquilo que o nosso mundo oferece. Mas, de tempos em tempos, como é descrito no filme, essa tarefa de ser o guardador das memórias, ou doador de memórias, ele muda de mãos. E por causa disso, a história do filme começa de fato quando um jovem chamado Jonas é escolhido, é selecionado para se tornar o recebedor de tais memórias. O filme, que começa em preto e branco, começa a ganhar as cores na medida em que o garoto Jonas começa a receber as memórias. O mesmo descobre uma nova forma de ver e até mesmo de viver a vida. No filme, então, à medida que o doador de memórias, que é um senhor mais velho, vai contando ou passando as memórias para o jovem Jonas, a sua realidade é totalmente transformada, porque ele passa a viver à luz dos ensinamentos das memórias recebidas. E o interessante é que para aquele jovem, o jovem Jonas, o doador de memórias se torna uma janela para um novo mundo. E a partir das memórias e ensinos de um velho doador de memórias, aquele jovem percebe diante dele um mundo desconhecido e um mundo, então, a se explorar. De certa forma, nessa passagem eclesiástica que acabamos de ler, por analogia, nós podemos dizer que Salomão é o doador de memórias, passando o seu conhecimento e percepções do mundo a jovens leitores. Se levarmos em consideração que Salomão, ao assumir o trono, segundo o livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1, ainda era moço,
É bem provável que ele tivesse entre seus 16 e 25 anos, segundo a grande maioria dos comentaristas. E se contabilizarmos que ele reinou durante 40 anos em Israel, conforme o primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 42, é até possível dizer que Salomão, ao escrever Eclesiastes, e eu entendo que ele escreveu no final da sua vida, fosse um homem, quem sabe, de 50 anos, ou entre 60 e 55 anos. É fato, então, que nessa etapa da vida, Salomão sabe que os anos por viver são certamente em número menor que aqueles já vividos. Por isso, então, ele retrata a fragilidade da vida humana, principalmente na velhice. E ele faz isso, então, em uma série de quadros. O mesmo passa aos mais jovens, que essa é a intenção de escrever, principalmente essa parte já final do livro, algumas de suas memórias importantes, porque na concepção do sábio, o caminho de vida que os jovens estão trilhando, o mesmo já percorreu. Salomão usa uma intensa linguagem poética e muitas metáforas para descrever aos mais jovens como é chegar na idade ao final da vida. Como um doador de memórias, ele ensina aos jovens a importância de lembrar do Criador antes que os problemas associados ao feroz ataque da velhice cheguem. Então ele faz isso de 3 formas. Eu quero compartilhar com você a ideia de memórias que Salomão, então, passa aos seus jovens leitores. Versículos 1 e 2, ele vai falar da memória mais importante da vida. Versículos 1 e 2, a memória mais importante. Este texto no hebraico, a construção no hebraico, é uma continuidade da mensagem de Eclesiastes, capítulo 11, dos versículos 7 a 10. Vale lembrar que naquela passagem, que nós já expomos aqui, Salomão escreveu para os jovens, lhes explicando como viver a vida. Porém aqui, no capítulo 12, no final do livro, já caminhando para o final, nós temos uma conclusão fundamentada na grande comparação existente no livro. A comparação entre a vida debaixo do sol e o seu real significado acima do sol. Então Salomão conecta o viver com a lembrança daquele que é o doador da vida. Diante da vaidade e transitoriedade da vida, a exortação de Salomão aqui é que o jovem lembre-se do Criador, lembre-se de Deus. E no hebraico, lembrar é muito mais do que uma mera lembrança mental, mas é um chamado a agir diante daquilo que foi lembrado. E a lembrança que então recai sobre Deus, o Criador. O sábio está exortando a viver de acordo com a lembrança de quem é Deus e de quem somos nós, reconhecendo assim o senhorio de Deus sobre nós. E essa lembrança, segundo o sábio, deve acontecer nos dias da tua mocidade, porque a mocidade logo passa e a idade avançada traz consigo o declínio físico inevitável. Por isso creio não ser errado pensar que aqui Salomão já está caminhando para o final da sua vida. E por que não dizer que já estava até mesmo enfrentando as limitações da idade avançada? Então ele resolve exortar os jovens através de algumas reflexões sobre a sua vida. E aqui ele fala da memória mais importante, porque desde a tenra idade, a juventude, o homem não pode viver esquecido de Deus. A exortação para lembrar de Deus à juventude aponta aqui para a necessidade do jovem servir a Deus enquanto o vigor físico lhe é favorável. E esta necessidade de obedecer e servir a Deus à juventude, ou em qualquer outra fase da vida, parte do direito da soberania de Deus sobre nós. Deus é o Criador, foi Ele quem nos fez. Todos nós devemos a existência a Ele. Por isso, a ênfase de Salomão, ao dar esse conselho, é no sentido que, se seus leitores não atenderem agora, poderão se arrepender amargamente no futuro, quando não poderão mais reverter seu passado. Isso porque, em determinado momento, como diz o sábio, chegarão os dias maus, dias difíceis, dias da velhice. E a velhice, segundo Salomão,
vem acompanhada de dias maus e anos de desprazer, dias em que teremos limites para desfrutar a vida. Um escritor grego do passado dizia que quando chega a hora da dolorosa velhice, que deforma até mesmo o homem mais formoso, sempre lhe rondam ao coração tristes inquietudes e já não se regozija contemplando os raios do sol. Compreenda que Salomão não quer dizer que viver na velhice é ruim, mas apenas que a idade avançada impõe limites que podem fazer com que o dia da velhice, como dizia o salmista, sejam dias de canseira, dias de enfado. É verdade que, para muitos, a velhice tem sido compensadora. Muitos idosos, até mesmo aqui da igreja, não parecem frustrados por viver a velhice. Entretanto, quem vive em função da plástica, da estética e da beleza física, a velhice realmente o decepcionará. O fato é que todos envelhecemos. Nenhum de nós ficará jovem para sempre. O bebê que nasce ontem será o velho de amanhã. Cada dia que se passa, todos nós estamos ficando mais velhos. O ensino de Salomão, então, nessa passagem, é que quando Deus é negligenciado, a capacidade de se alegrar-se na vida é perdida. Assim, a recordação do Criador serve como um fundamento teológico do chamado ao desfrute e alegria da vida. Sem a lembrança do Criador, esse desfrute da vida desaparece, principalmente com a chegada da velhice. Salomão exorta para lembrar do Criador antes que escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida. E aqui ele faz um contraste entre luz e trevas. E quando nós olhamos para essa ideia de luz e trevas na linguagem de sabedoria, a luz serve como uma metáfora, principalmente aqui em Eclesiastes, uma metáfora descritiva da felicidade, do deleite existente na vida. Enquanto trevas é uma imagem usada para descrever a incapacidade de desfrutar a alegria. Isso não quer dizer que na velhice é impossível desfrutar a vida, mas sim que alguns prazeres e deleites ficam impossibilitados. Eu me lembro que, não que o Gelson esteja ficando velho, longe disso, viu, Gelson? Mas o Gelson me relatou que antes jogava bola quase que o dia inteiro. Hoje não mais. Alguns, quando jovem, gostavam de correr todos os dias. Com a idade avançada, esse prazer fica limitado. Ou quem sabe uma mãe que sentia prazer em cozinhar para uma família grande, mas com a idade avançada, com o físico debilitado, ela fica impossibilitada de cozinhar. Esse desfrute da vida fica impossibilitado porque, segundo Salomão, a velhice é como um tempo fechado, que parece não passar porque as nuvens sempre voltam depois do aguaceiro. E o cenário descrito por Salomão aqui sugere um quadro de sucessão contínua de tristeza. Mesmo que a tempestade passe, logo chegará outra. A velhice descrita por Salomão é como se a vida passasse de tempestade em tempestade, ou seja, a cada dia uma nova dificuldade aparece. E quando parece que uma dificuldade foi embora, logo se levanta outra. E aqueles que são mais idosos, eles podem atestar principalmente essa realidade no campo da saúde. Os alívios de hoje parecem ter duração curta, porque logo uma nova dor, um novo problema, um novo exame, um novo remédio tem que ser tomado. A velhice é retratada como um inverno em que predomina a escuridão e as tempestades. Mas, diferente das estações climáticas, que ao inverno segue a primavera, após a velhice, pelo que Salomão descreve, não existe um porvir nessa existência. A velhice, segundo Salomão, é uma diminuição do prazer e um aumento das dificuldades.
Por isso, lembrar de Deus na juventude é importante, pois Salomão nos leva a refletir que é mais fácil confiar em Deus quando você ficar velho, se você confiava nele quando você era jovem. Quando chegamos nos versículos de 3 a 5, nós vamos ver aqui Salomão como um doador de memória, entregando outra memória para seus jovens leitores. E aqui ele vai falar da memória mais desgostosa da vida. A partir do versículo 3, Salomão descreve a decadência física no homem marcado pelas rugas da vida. Ele descreve alguns dissabores da velhice. Segundo ele, a idade avançada nos priva de usar os braços como arma de proteção. E aqui ele faz uma comparação entre guardas da casa tremendo com os braços, apontando que os braços são segurança e defesa diante dos perigos que cercam o homem. E você quer ver como é que isso é uma realidade? Já viu como que é natural quando nós nos assustamos? Geralmente você colocar o braço na frente para se proteger? Ou às vezes quando você está andando, tropeça e cai, a primeira reação sua antes de cair é tentar colocar o braço ou a mão no chão para se proteger. Porém, com a idade avançada, segundo o sábio, os braços ficam impossibilitados. Os braços tremem, impossibilitando assim o seu uso de forma mais eficaz. Salomão também descreve que a idade avançada impossibilita o homem de permanecer em pé com toda firmeza. As pernas dos idosos são comparadas com homens que eram fortes se curvando. Ou seja, as pernas começam a se dobrar com a idade. Na velhice, a firmeza das pernas diminui. As pernas fracas e trêmulas acabam sendo acompanhadas por bengala, andador, muletas. Outro desprazer da idade avançada é a perda gradual dos dentes. E ele diz, e cessaram os teus moedores da boca. Como moedores dos alimentos, os dentes possibilitam ao homem se deleitar na alimentação. E vale lembrar que Salomão já nos ensinou que o ser humano é o único ser criado por Deus, que come não apenas como necessidade básica, mas come também por prazer e deleite. Todavia, esse deleite e prazer na alimentação começa pela mastigação. É bem verdade que comer é algo gostoso de ser realizado. Pois nós comemos todos os dias, se brincar todas as horas. Entretanto, sem os dentes, esse deleite e necessidade ficam prejudicados. E vale lembrar que nos dias de Salomão não havia próteses dentárias. Perder os dentes era algo irreparável. Aí você fala assim, poxa, mas eu tenho todos os meus dentes, eu nunca vou saber o que é isso. Louvado seja Deus por isso. Eu me lembro, alguns anos atrás eu fiz uma viagem missionária a Guiné-Bissau, e eu fui com um grupo de missionários, e alguns eram dentistas, que foram atender algumas aldeias. E teve um caso específico que nos chamou a atenção. Tinha um rapaz chamado Domingos, e a dentista disse, olha, pelo estado dos seus dentes, infelizmente nós teremos que arrancar pelo menos uns 6 dentes da sua boca. E aquele rapaz disse o seguinte, tem que arrancar que dia? Ela falou, agora. Ele disse, não, faz o seguinte, hoje é quinta, arranca na segunda-feira. Aí ele falou, mas que diferença que tem de quinta para segunda? A resposta dele foi o seguinte, é porque lá em casa tem carne. E nós demos risada, mas que justificativa mais boba, lá em casa tem carne. E aí então o pastor Paulo Serafim, que era o responsável pelo trabalho ali, nos chamou de lado e disse, olha, aqui em Guiné-Bissau, carne é artigo de luxo. Ele quer continuar com os dentes na boca, pelo menos por mais uns dias, porque ele quer ter o prazer de poder mastigar uma carne. O que o sábio está dizendo é que com a velhice, pode ser que isso nos seja privado. E o sábio ainda descreve outro dissabor da velhice, quando ele diz, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Aqui ele aponta para a perda de visão. A perda da visão impede o homem de ver as belezas do mundo e torna todos os seus afazeres mais difíceis. Hoje, quando a nossa visão embaça ou algo do tipo, nós corremos para o oftalmologista. Nos dias de Salomão, só lhe restava a lembrança ou as lembranças de um dia em que a visão era saudável.
No versículo 4, o sábio aqui continua descrevendo a decadência física do homem, e aqui ele fala sobre a perda da audição, as portas que dão para a rua fechadas, e todas as harmonias e filhas da música te diminuírem. Portas aqui simbolizam os ouvidos. É através dele, ou deles, que o som entra em nosso corpo. Os ouvidos são canais pelos quais captamos o mundo exterior. A perda da audição faz com que os sons, outrora fáceis de se ouvir e de se identificar, se tornem complicados e difíceis. E você já percebeu como que, geralmente, a perda de audição leva a uma confusão no entendimento? Às vezes você fala, me dá uma mão, e a pessoa entende como, me dá uma mão. Às vezes você fala, me dá um beijo, a pessoa entende como, me dá um queijo. A verdade é que, para muitos de nós que aqui estamos sendo disso, chegará um dia em que nós já não conseguiremos mais ouvir a voz de pessoas queridas. Não conseguiremos mais ouvir as canções que tanto gostamos. As notas e acordes musicais não ecoarão mais em nossos ouvidos. A velhice também traz limitações ao sono. Salomão diz que te levantares a voz das aves, ou seja, o despertar com os pipilar dos pássaros. Por causa da idade avançada, o sono fica mais leve. Sons leves e delicados são o suficiente para acordar um idoso. O aconchego da cama já não é desfrutado por horas e horas. E aqui, você que é adolescente ou jovem, você sabe bem o que eu vou dizer. Você hoje consegue dormir 10, 12 horas seguidas. Mas depois que ficamos velhos, dormimos cedo e acordamos cedo. E eu confesso a você que já estou ficando velho, porque eu já não consigo dormir tanto como antigamente. No versículo 5, o sábio ainda descreve que a idade avançada traz o medo da altura, por saber que o corpo não é mais confiável. Traz também o medo de andar na rua, te espantares no caminho. Para um idoso, o simples andar sozinho na rua é um desafio. Em algumas situações até mesmo perigoso. Porque um simples empurrão, um simples esbarrão, um pisar em falso, pode levá-lo a uma queda. Teve uma pesquisa feita pela PUC do Rio de Janeiro, estatísticas da queda de idosos no Brasil. E essa pesquisa constatou que 30% dos idosos do Brasil caem ao menos uma vez ao ano. Destes 30%, de 5 a 10% tem como consequência lesões severas, como fratura, traumatismo craniano. Isso diminui sua mobilidade e independência, aumentando as chances de morte prematura. Essa pesquisa ainda explica que idosos com 80 anos ou mais, com equilíbrio diminuído, com passos curtos, fraqueza muscular, são considerados vítimas de alto risco para quedas. E outro número que me assustou nessa pesquisa foi que as quedas têm relação causal com 12% de todos os óbitos da população geriátrica. São responsáveis por 70% das mortes acidentais em pessoas com 75 anos ou mais. E como descrito em Eclesiastes, a pesquisa concluiu que fatores ambientais podem ter um papel importante em até metade de todas as quedas. Entre eles, via pública mal conservada e obstáculos altos. Salomão ainda diz que o idoso, de cabelos brancos como uma amendoeira florida, sofre com a falta de força. Suas quedas, por exemplo, em decorrência disso. Ele diz que chegará o dia em que o gafanhoto te for por um peso, isto é, um gafanhoto, por maior que seja, é um inseto leve. Entretanto, para um idoso, pode ser um peso. Apesar que hoje, nessa geração criada, como dizem aí na internet, com um leitinho de pera, eu conheço alguns idosos que conseguem levantar um elefante, enquanto alguns adolescentes não conseguem levantar nenhum gafanhoto.
Porém, o sábio ainda descreve que um dos dissabores da vida em idade avançada, é o declínio sexual. Para Salomão, que foi um homem de vida sexual desenfreada, é bem provável que isso aqui foi algo estarrecedor para ele. E para muitos homens também o é. O texto diz, olha, no versículo de número 5, te perecer o apetite, pode ser traduzido por a alcaparra murchar ou a alcaparra tornar-se ineficaz. E a alcaparra era um conhecido afrodisíaco utilizado nos tempos antigos. A alcaparra murcha sugere o fim da vida sexual das pessoas atingidas pela velhice. O sábio está enfatizando que na velhice o desejo e a disposição física pela atividade sexual ou diminui ou acaba, que nem mesmo um afrodisíaco funciona. Chegará o dia que nem mesmo um Viagra vai resolver esse problema, como dizia Salomão. Para o sábio, essa decadência física são sinais que o tempo de partir se aproxima. Ele relata, porque vais à casa eterna e os prateadores andem rodeando pela praça. Vais à casa eterna no hebraico é um particípio. E aqui poderia ser traduzido como indo. Ou seja, aponta para uma caminhada contínua. Isto é, a vida é um caminhar contínuo para a morte. Segundo o sábio, o homem caminha para o lar eterno. Ou seja, caminha para deixar de viver no mundo dos vivos e descer à sepultura. Para o sábio, a idade avançada traz desgostos das limitações e incapacidades físicas. E elas apontam que a chama da vida já dá sinais que está se esgotando e logo apagará. Quando chegamos nos versículos 6 a 8, há uma última memória compartilhada por Salomão. E aqui, no caso, eu dei o título de a memória mais fúnebre. A memória mais fúnebre. No versículo 6, Salomão repete a expressão antes que. Recapitulando o conselho dado no início do capítulo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E este lembrete acentua que esta instrução deve ser atendida urgentemente, antes que o tempo da existência acabe. E Salomão então retrata a morte usando 4 figuras agrupadas em 2 pares: fio de prata e copo de ouro, cântaro da fonte e roda do poço. E ao usar isso, o sábio explica que essas coisas envelhecem, estragam e se perdem por causa do uso prolongado. Elas eram úteis, mas chegam ao final de sua existência. Por exemplo, uma escada de madeira que fica exposta ao sol e chuva diariamente. Com o passar dos anos, será perigoso subir nela, porque a mesma se desgastou e envelheceu. E o sábio, então, ao usar essas quatro figuras, o faz para novamente ilustrar a decadência física ao longo dos anos, mas aqui culminando na morte. O romper o fio de prata que segura o copo de ouro descreve uma espécie de luminária que existia naqueles dias. E ilustra que se o fio da existência arrebenta, a vida se quebra, sendo impossível juntar seus pedaços novamente. Ao mencionar o cântaro da fonte e a roda do poço, o sábio destaca um conjunto que permitia que os habitantes daqueles dias tomassem água, conseguissem pegar água num poço, puxassem e bebessem. O rompimento então da roda libera a corda que segura o cântaro, causando sua destruição e desaparecimento na água, impossibilitando assim o acesso à água. A morte, então, é descrita aqui como o rompimento com as necessidades básicas desta existência. Na verdade, a morte nos priva de continuar experimentando o que existe neste mundo. Ao usar estas figuras, Salomão nos ensina que, assim como as coisas materiais envelhecem, os homens também. E assim como essas coisas são substituídas por outras novas, os homens também o são. E aqui vale destacar 2 coisas. Primeiro, os velhos perdem espaço para os mais novos por causa do
mercado competitivo e capitalista em que vivemos, isso é um fato. E segundo, diferente das coisas que podem ser repostas quando se quebram, quanto à vida humana, é impossível repor o que se perdeu. Desta forma, o conselho do sábio tem um caráter de urgência. Busque a Deus antes que o tempo passe, antes que você morra. E é bem verdade que Eclesiastes vem desde o primeiro capítulo enfatizando que todos nós teremos um fim. Mas antes que chegue esse momento, diz Salomão, lembre-se do seu Criador. E o fato é que, se pensássemos em nossa finitude com mais assiduidade, sem dúvida seríamos mais cautelosos e humildes em viver. O Ben Alves dizia que quem não fala sobre a morte acaba por esquecer da vida, morre antes sem perceber. Pensar na morte é um bom remédio para valorizar e aproveitar a vida, porque passamos a enxergar a vida na perspectiva de que ela não vai durar para sempre e que deveríamos empregar melhor o nosso tempo, os nossos recursos. E como Salomão afirma no versículo 7, voltando a Gênesis 2:7, um dia o homem que veio do pó da terra voltará ao pó da terra. O primeiro homem veio à existência sendo modelado por Deus a partir do pó da terra. Entretanto, ao morrer, o homem faz o caminho inverso. Ele retorna à terra como era. Tornar ao pó da terra é simplesmente tornar um cadáver sujeito à deterioração completa. O homem que hoje exala vida será amanhã devorado pela terra que foi usada como matéria-prima para a sua criação. Da mesma forma, o espírito ou o fôlego da vida em sua morte deixa o homem e volta para Deus que o deu. E Salomão aqui não está falando de salvação, mas está apenas replicando um conceito já ensinado por Jó, capítulo 1, versículo 21. O Senhor deu, o Senhor o tomou. O princípio ensinado por Salomão aqui é que o start inicial da vida humana começa em Deus, bem como o seu final. O corpo e a alma pertencem a Deus. O começo e o final da vida humana passa por Ele. E não é à toa que Salomão fala, lembra-te do teu Criador. Ou seja, nada que temos neste mundo é nosso. E isso demonstra que não somos tão importantes assim. Ao mesmo tempo, tudo o que temos veio de Deus, afirmando assim que a nossa importância reside nele. E neste mundão de Deus, nós somos pecadores tão miseráveis, que nós habitamos em um mundo que não é nosso, nós usamos os recursos que não são nossos para nos rebelar contra o Deus que é dono de tudo. Desta forma, é compreensível, porque no versículo 8, Salomão nos mostra que ele andou e terminou exatamente onde começou. O versículo 8 é a repetição do que está lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. A diferença é que agora assume um caráter de exortação contra a perda de oportunidade de temer e servir a Deus e aproveitar dos benefícios na vida em fazê-lo. E deve-se aprender a viver a vida enquanto é tempo. Antes que a decadência física se levante como um inimigo ao desfrute do presente dado por Deus chamado vida. A memória mais fúnebre é um conselho para aprendermos o valor e a necessidade de servir a Deus agora, antes que venham dias em que nem tudo nos será possível, nem haverá muito tempo pela frente. Essa é a descrição que Salomão nos dá da idade avançada de um homem ou de uma mulher. E esse texto tem algumas implicações e lições que devemos pensar, refletir e colocar em prática como igreja. E eu quero pensar algumas com vocês. Eu quero me dirigir primeiro aos mais novos. Aqueles que ainda não adentraram a casa da melhor idade,
e eu acredito que esse termo não é muito feliz, e mais para frente digo por quê, nós temos que entender que há um dever dos mais novos de cuidar dos mais velhos. Quando Salomão descreve algumas dificuldades que os idosos enfrentam em sua velhice, ele aqui está escrevendo para jovens. E tais dificuldades foram escritas para alertar aos jovens que um dia eles também as terão. E mais do que isso, para sensibilizá-los. E naqueles dias existia a cultura de que os filhos cuidavam sim dos pais em idade avançada. E eu quero te falar que esse assunto dos mais velhos sendo cuidado pelos mais novos é um assunto que ao longo das Escrituras ele se repete. Principalmente a ideia de que os filhos devem cuidar dos pais na velhice, por conta da fragilidade física, das necessidades e cuidados especiais com alimentação, remédios. Os idosos precisam de uma atenção especial por parte dos seus familiares, principalmente dos filhos. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, ensinou que se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, porque isto é aceitável diante de Deus. O que o apóstolo Paulo enfatiza é que é prioritário cuidar das necessidades da própria família. O que nós, mais novos, temos que entender é que nós temos uma dívida com aqueles que se sacrificaram por nós, que nos criaram, que nos ensinaram. O fato é que muitos pais gastaram toda a sua vida trabalhando e cuidando do bem-estar dos filhos, que quando chegam na velhice, já estão totalmente extenuados. Por isso, cuidar de nossos pais na velhice não é somente uma expressão de piedade, mas uma expressão de obediência a Deus. E Jesus Cristo, ele experimentou essa verdade, ele viveu essa verdade. Quando lá na cruz, pensando e cuidando de sua mãe, Maria, entregou aos cuidados do apóstolo João. Por isso, os filhos devem ver não apenas como um santo dever, mas também como um prazer, o fato de poderem suprir as necessidades de pais idosos. Vivemos numa época em que muitos filhos colocam seus pais nos asilos e lá os esquecem. E deixam lá, ficam anos e anos esquecidos. Você fala, isso não acontece. Um cristão, eu espero que não, porque um cristão, ele é chamado a ter uma postura diferente para com seus pais, principalmente na velhice. A Escritura, que é a nossa regra de fé e prática, declara que nós devemos considerar uma honra sermos julgados dignos de atuar na assistência de idosos. É bem verdade que não é fácil cuidar de uma pessoa idosa, dar banho, trocar fraldas, alimentá-los, lidar com a variação de humor. Mas pense no seguinte, quando as crianças agem de acordo com a sua idade, geralmente nós não as tratamos com paciência, compreensão e até mesmo com prazer. O que nós temos que entender é que os idosos também agem da maneira que demonstra a sua idade. Eles tropeçam, eles deixam as coisas cair, eles precisam de ajuda para se vestir e dizem coisas curiosas. Por isso, no trato e cuidado com os idosos, demonstre compaixão. Os mais novos, quando estão cuidando dos mais velhos, devem ter em mente que não são simplesmente doadores de cuidados, não simplesmente zeladores de corpos. Estão sob nossa responsabilidade. E é bem verdade que para muitos, cuidar de um ente querido idoso será o seu grande ministério. Por isso, a palavra para você que está cuidando, ou que cuidará de um ente querido idoso, é que Deus te ajudará e te dará graça para fazer o que Ele te manda fazer. E aqui agora eu me volto para os mais velhos. Saiba que a vida ainda não acabou.
saiba que a vida ainda não acabou. Salomão descreveu alguns problemas da velhice e por causa deles, nós pensamos que nesta fase da vida já não existe nada para se viver. Mas isso não é verdade. O que sábio nos ensinou é que temer a Deus é o segredo para na juventude pavimentar o caminho para chegar bem na velhice. É importante pensar que o envelhecimento da população é um dos maiores triunfos da humanidade, mas ao mesmo tempo também um dos seus grandes desafios. Para você ter uma ideia, a proporção de pessoas com mais de 60 anos está crescendo mais rapidamente do que qualquer outra faixa etária. Em algumas pesquisas estima-se que até o ano de 2025 espera-se um crescimento de mais de 200%, algo em torno de 600 milhões, o número de pessoas consideradas velhas no mundo. E por mais que o mercado e a propaganda tentem esticar a juventude à base de slogans como a melhor idade, a velhice é um fato, e pasmem, não é uma palavra pejorativa. A palavra que nós conhecemos no português como velho vem do latim vetulus, que é um diminutivo da palavra vetus. Na antiga Roma, eram os vetos que constituíam o Senado, o órgão governamental mais importante do império. Os senadores eram os mais velhos exatamente porque a idade trazia um acúmulo de experiência e sabedoria que os mais novos davam valor. Porém, nos dias atuais, as coisas mudaram. O pensamento da nossa época é muito focado em si mesmo, extremamente obcecado com a juventude e o vigor físico. A mídia, a sociedade, pensa que ser velho é uma das piores coisas que podem acontecer a um ser humano. Quer ver alguns exemplos? Ninguém quer contratar um idoso. Ninguém quer namorar um idoso. Abrir um negócio com um idoso, nem pensar. Às vezes, até mesmo nós somos condicionados a negar a velhice e seus sinais. Tem pessoas que dizem, olha, eu não sou velha, eu sou apenas uma pessoa experiente. Ou eu sou velho, mas com espírito jovem. A busca por uma eterna juventude é uma das marcas da nossa época. Por isso, a velhice é sinônimo de desonra, de desgosto, de tudo aquilo que é ruim. Mas o engraçado nisso é que muitos pensam isso da velhice. Mas quando se deparam com situações complicadas da vida, é na velhice que, ironicamente, encontram confiança. Quando, por exemplo, precisam escolher um piloto para um voo complicado ou um cirurgião para uma operação de risco, com certeza essas pessoas irão preferir uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente. Mas logo que este pensamento passa e o culto da juventude recomeça, as pessoas vão perceber que os velhos precisam ser reinseridos na sociedade. E isso só é possível se o velho rejuvenescer o máximo possível. E sabe por que o mundo pensa assim? E por que os crentes às vezes também pensam assim? É porque se esquecem de Provérbios 31:30, que diz: enganosa é a beleza e vã a formosura. A Bíblia reconhece o valor da juventude e de todas as fases da vida, mas não louva a juventude em detrimento da outras. Deus não vê a velhice de forma negativa e nós devemos vê-la como Deus a vê. E a Bíblia nos diz que envelhecer é uma bênção. Envelhecer não é uma condição trágica, pelo contrário, é uma bênção repleta de promessas. Provérbios 16:31 afirma que coroa de honra são as cãs, os cabelos brancos, grisalhos, quando se acham no caminho da justiça. A Bíblia louva a velhice da mulher e do homem fiéis a Deus. Ela é considerada uma coroa, um tributo a reis e rainhas. O Salmo 92:14 diz que os idosos eles recebem uma linda promessa. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Até mesmo com o corpo
e mente envelhecendo, a pessoa que ama o Senhor, que serve ao Senhor, continuará a viver frutiferamente, realizando tudo o que o Senhor tem para ela. Eu enxergo alguns cristãos aqui na igreja, alguns idosos, e eu olho para o corpo se deteriorando, mas ao mesmo tempo eu vejo esse vigor descrito na Bíblia. Alegria em servir a Deus, alegria em comungar da igreja, alegria em participar de PGs, alegria em acampamento como a nossa irmã Maria de 90 anos. Isso é possível para aqueles que entendem que o corpo físico pode se deteriorar, mas há dentro de nós a renovação dada pela graça e pelo Espírito Santo de Deus. Para você que já alcançou não a melhor idade, mas a idade avançada, eu quero te falar que não existe aposentadoria no reino de Deus. Ainda há muito para você produzir, ainda há muito para ser feito. E a segunda aplicação que trago para você é justamente nessa ideia do ter o que fazer. E a segunda aplicação para você que é idoso ou está caminhando para essa fase da sua vida, esteja disposto a ensinar as futuras gerações. O que Salomão faz nessa passagem é um princípio estabelecido nas Escrituras. Os mais velhos ensinando os mais novos. No Salmo 71, que nós lemos na liturgia, o salmista afirma que desde a mocidade tem aprendido de Deus e que na velhice tem anunciado as suas maravilhas. O salmista, no Salmo 71, ora pedindo a Deus que o sustente em sua velhice, para que ele possa declarar à presente geração as grandes obras de Deus. Quando vamos para o Novo Testamento, você vai ver Paulo, em suas cartas, dizendo que os mais velhos devem sim ensinar os mais novos na fé. Ele cita o exemplo de Timóteo, que aprendeu de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice a fé que ele professava. Em Tito, Paulo exorta que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Há um teólogo alemão que dizia que o homem justo é aquele que vive para a geração seguinte. E na verdade hoje, essa semana eu estava conversando até com o nosso irmão Samuel, numa visita que nós estávamos fazendo, que eu percebo que nós estamos perdendo essa noção de geração. Ou seja, os mais velhos estão perdendo a visão de que é sua responsabilidade plantar as sementes da verdade e da santidade nos crentes mais novos. É imperativo que os mais velhos na fé e na idade redescubram a ideia de Deus usá-los para alcançar e ensinar a geração mais nova e levá-la à maturidade cristã. Por exemplo, casais com 30 anos de casamento deveriam assumir a responsabilidade de mentorear casais mais novos. Os mais velhos deveriam sentar com os mais novos e lhes ensinar a como planejar a vida financeira. Os mais velhos deveriam ensinar os jovens a se tornarem homens e mulheres de Deus. Contudo, eu acredito que perdemos isso na igreja, não somente porque os mais velhos abandonaram, em certa medida, essa responsabilidade, mas também porque os jovens de hoje não querem aprender. Muitos jovens olham para os mais velhos e pensam que sabem mais da vida do que eles. E chega a ser cômico, engraçado ver um menino de 20 anos dizendo para um senhor de 70 anos que não tem nada a aprender com ele. Jovem, o conselho bíblico para você é: cerque-se de homens e mulheres mais velhos e aprendam com eles. Não se esqueça que na lei de Deus está escrito: diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião. E eu queria que esse texto de Levítico 19:32 ficasse gravado no seu coração quando você pegasse aquele ônibus ou aquele metrô lotado e você está sentado. E não está sentado no lugar preferencial. E o lugar preferencial está cheio, está lotado. E de repente entra um idoso. E você finge que está dormindo, simplesmente para não ceder o lugar para ele. A perspectiva bíblica é que nós devemos sim honrar aqueles que são mais velhos.
Os idosos têm uma contribuição a fazer. Sua perspectiva histórica é valiosa. A atenção dada à sua experiência passada e contribuição contínua é uma forma de mostrar respeito e dar-lhes a dignidade necessária. Eu me lembro que nos dias de seminário, uma das melhores aulas que eu tive foi ministrada pelo reverendo Alceu, que foi pastor nessa igreja, que hoje já está bem velhinho. E essa aula foi simplesmente para ele compartilhar conosco algumas de suas memórias ministeriais. Aqui na IPSA, toda visita que eu faço é abençoada e abençoadora. Mas eu tenho que falar para você que as melhores visitas são aquelas que nós fazemos aos irmãos idosos. A irmã Iraci e sua piedade nos contagia. A irmã Belina e seu vigor em louvar a Deus, 500 músicas, se você deixar, é contagiante. Nosso irmão José Alt, que está aqui nessa noite, a sua alegria, a irmã Eunice e sua simplicidade. Há muito que se aprender com os mais velhos da nossa igreja. Alegra o meu coração quando nós olhamos para a SAF da nossa igreja e nós percebemos que existem irmãs mais velhas, mas também existem algumas jovens. A sociedade das nossas irmãs tem sido formada por mulheres idosas e jovens, em que as mais novas estão aprendendo com as mais velhas. O que você idoso tem que aprender, entender, é que Deus lhe deu os anos de vida a mais para você ser um doador de memória para os mais novos. Compartilhe conosco. Aos mais jovens, escute. Às vezes, o que um idoso quer é simplesmente ser ouvido. E por último, e aqui eu termino, dizendo para os mais velhos, prepare-se para entrar no repouso eterno. Prepare-se. Salomão descreveu que o caminho natural de todo homem é a sepultura, e que a velhice dá sinais que o tempo da morte está chegando. Entretanto, no que diz respeito à velhice, as dificuldades impostas por ela podem levar um idoso a pensar que Deus o abandonou. Entretanto, as misericórdias passadas de Deus é a garantia daquelas que estão por vir. É certo que todo cristão que envelhece irá encontrar muitas provações à sua frente, mas esse cristão deve estar certo que Deus nunca abandonou um peregrino exausto. Deus nunca negligenciou um idoso fiel e temente a Ele. Isaías 46, versículo 4, Deus promete: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. No Novo Testamento, Jesus Cristo reafirma essa verdade prometendo que estará conosco todos os dias, na infância, na juventude, na velhice, até a consumação dos séculos. Por isso, meu querido irmão idoso, talvez a morte já tenha dado um aviso de alerta ao seu ouvido. Quem sabe as rodas da carruagem da morte já estão perto. A sua força está se esvaindo, o seu apetite já se foi, a sua audição está fraca, a sua vista tem se tornado cada dia mais turva. A margem da eternidade, quem sabe, não está muito longe de você. E você sente que está sendo levado cada dia mais para perto dela. Humanamente falando, hoje, o Pai Celeste, a morada eterna, está mais perto de você hoje do que ontem. Por isso o conselho para você é: tente viver acima do mundo. O navio que está voltando para o seu lar pouco se importa com os ventos e com as ondas, à medida que navega em direção ao porto que almeja chegar. E o céu é o porto tranquilo que você, cristão idoso, deseja alcançar. Portanto, por que pensar tanto nos temporais e tempestades que lhes fustigam o caminho? Logo, logo, estas coisas chegarão ao fim. Assim, encare a velhice corajosamente.
enfrente-a pacientemente, mantenha os seus olhos e seu coração fitos em Cristo e na eternidade, e então os males do presente mundo não irão mais transtorná-los. Desta forma, eu concluo dizendo que é mais fácil confiar em Deus quando você fica velho, se você confiava nele quando você era jovem. Por isso, aprenda a pensar no céu, aprenda a confiar em Deus, aprenda a descansar em Cristo, antes que venham os maus dias e os anos dos quais dirá que não trazem iguais alegrias. Antes que a fronte se curve, as pernas não queiram mais caminhar, e o brilho das flores dos olhos se turve, e faltam-te as forças para trabalhar. Lembra-te hoje, antes de tudo, daquele que te criou, daquele que fez o mundo, daquele que te amou, daquele que com seu filho da morte te resgatou, pagou todo o preço que era devido, e a vida de volta doou. Isso é aquilo que o Celebrai cantou como prelúdio. A canção Antes, escrita por Sérgio Pimenta e Aristeu Pires. Eu gostaria de terminar esse sermão repetindo essa canção. E você, assentado como você está, eu gostaria que você olhasse para a profundidade dessa letra e refletisse um pouco naquilo que foi pregado nessa noite. Antes chegue o tempo em que não é possível mais você se lembrar de tudo aquilo que você ouviu nessa noite. Em atitude de oração, ouçamos essa canção com o grupo Celebrai.
Os irmãos, antes de orar, deixa eu fazer uma coisa diferente aqui. Quem que está aqui que tem mais de 65 anos? Pode ficar em pé? Não precisa ter vergonha não, tá? Ninguém vai te perguntar a sua idade depois não. São muitos. Eu queria pedir que os mais jovens, abaixo dessa idade, ao final do culto, abrace esses irmãos e diga uma palavra abençoadora na vida deles. São pessoas queridas, especiais para a história dessa igreja. E devemos muito à dedicação e empenho de cada um desses queridos irmãos. Eu queria que vocês ficassem em pé, e eu queria pedir que o reverendo Daniel fizesse uma oração por todos os nossos irmãos idosos. E assim também ele ora, encerrando o nosso culto. Senhor, pedimos a bênção de poder chegar na idade desses teus servos que estão aqui em pé. Convida, ó Deus. Queremos te servir, honrar o teu nome, buscar a tua presença para que, se o Senhor nos levar antes dessa idade, ó Deus, possamos guardar na memória a ti que nos criou como fomos lembrados hoje. E queremos, ó Deus, rogar pela vida desses irmãos que estão no nosso meio, que já testemunharam muito daquilo que o Senhor fez na vida deles, na vida daqueles que estiveram e que estão ao seu redor, de modo que podemos, ó Deus, e devemos ouvir as maravilhas que o Senhor já realizou na tua seara aqui, na igreja de Santo Amaro, e em tantos lugares, ó Deus, que a tua mão se fez presente de maneira notória. E que os nossos olhos não podem, obviamente, ver, mas na vida desses teus filhos, ó Deus, permanece o testemunho daquilo que o Senhor fez. Por isso, pedimos que o Senhor nos ensine por meio deles, por causa deles, e a fim de que nós, ó Deus, um dia cheguemos até onde eles chegaram. Com o coração grato, com o coração temente a Ti, lembrando-nos daquele que nos criou. Nós oramos e pedimos, rogamos as Tuas bênçãos sobre a vida deles e também sobre a de todos nós. E o fazemos em nome de Jesus. Amém.